Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 14 de fevereiro de 2010, domingo. Verbete 1479. 4 páginas, 46 logias, 8 máximos. Tema: autopensene prioritário. Especialidade: autopensenologia. Definição: o autopensene prioritário é o pensamento ou a intencionalidade impostos como prioridade executiva pela vontade determinante da consciência lúcida como técnica evoluída em todas as ações diretas das realizações pessoais. A busca pela autopensenização evolutivamente retilínea. A elaboração ininterrupta de pensamentos da consciência. O exame de consciência antes da atuação. O ato de dar o tom cosmoético à autoexpressão. O acerto do ponteiro da bússola intraconsciencial ao norte evolutivo. O desenvolvimento do senso de prioridade evolutiva. O parapensene empático da consciência lúcida. O alinhamento pessoal ao fluxo reeducativo da reurbanização planetária da Terra. O curso intermissivo como sendo o marco inicial da autorreeducação evolutiva técnica. Na remissiologia nós falamos da autopensenização polifásica, o carregamento da pensenidade, a linearidade da autopensenização, o mater-pensene predominante e a sintonia holopensênica. Frase enfática. O autopensene prioritário expõe para a própria consciência a real intenção, o nível de autoevolução, o índice de autodesassédio e o talento teático de interassistencialidade pessoal. Estuda o autopensene da pessoa, o prioritário. Você já emprega o tempo todo a técnica do autopensene prioritário? Desde quando? Perguntas. Eu quero dizer para vocês que aí, ó, na pensenologia tem o sendo a, esse ato é demais. E tem também alguma coisa que eu acho que eu já acrescentei lá no original, que aqui está falando o seguinte: na exemplologia, autopensene prioritário fraterno, o assentar nos interesses das outras consciências, com a intenção de assistir. Faltou aqui esse com a intenção de assistir. Agora, pergunta. No caso de sua dessoma, já definiu ou pode sugerir quem pode substituir na sua tares? Olha aqui, eu não penso nisso. Eu penso no antes da dessoma. Enquanto eu estiver aqui respirando, eu tenho que ver o que eu estou fazendo. O mais é o max mecanismo. Souber a mini peça. A enciclopédia vai ficar no meu lugar. E os enciclopedistas, ó, tudo isso aqui, ó, eu vou ser substituído por gente muito melhor do que eu. São vocês. Inclusive você que está perguntando. Te vira. Se eu dessomar, a sua responsabilidade aumenta. Me perdoa, mas é verdade. É ou não é? O fato de ser um teletertuliano assíduo e com várias sincronias relacionadas aos verbetes, mesmo não fazendo parte da conscienciologia, poderia indicar os quê? Que você é um boa vida, irresoluto, hesitante, não sabe o que quer. Dá um jeito na sua vida, o que você quer? Para que você faz isso? Deixa de ver tertúlia. Vai ver videogame, que talvez esteja mais de acordo com o seu temperamento de criança, hesitante, vacilante, não é isso? Como é que chama? Síndrome da dispersão consciencial. Ele aqui não sabe o que é, uma boa vida. I'm sorry. Não perca tempo com a gente. Ou você vem ou cai fora, pega ou larga. Então, você deixa a gente livre e nós deixamos você livre. Nós não vamos encher a sua vida e você também não vai saturar a nossa. Peso não vale a pena. Se você vai participar de alguma coisa, entra para valer. O mais é peso. Peso é uma coisa negativa. Você
autoassediador consciente? Presta atenção. Lembre só, cuidado com o seu nome. Se colocar o "in" antes, vai criar problema. Veja o que você está fazendo com você. Agora, ó, tudo isso é brincadeira. Nós vamos ver o que você pensa. Isso aí não está bem claro. Se examinar a sua verdadeira intention. Não é isso? Vamos ver o que é que você pensa. Estou lendo o livro da Cilda Dries, Teoria e Prática da Experiência Fora do Corpo. Na página 67, ela recomenda treinar a disciplina mental e o controle emocional da dimensão física. Essa observação me chamou a atenção porque, desde que tomei conhecimento da conscienciologia, que intuitivamente tenho constatado essa necessidade. Isso faz me lembrar de um aspecto da minha personalidade que me incomoda muito, que é a impulsividade. Por isso, ficaria muito grata se pudesse aconselhar-me como posso melhorar nesse aspecto. A primeira coisa, eu recomendo aquilo que aquela professora de Minas Gerais, em 1940, já falava. Na hora que tiver aquele processo de gastura, é assim que ela usava a expressão, gastura dentro de você para fazer alguma coisa, você pega a língua e dá uma mordida. Aí vai doer. Você então vai serenar um pouco, vai ficar mais tranquila e não vai fazer besteira. Morda na língua é uma saída para a pessoa não ser impulsiva, precipitada, porque o processo todo é do ansiosismo, é a ansiedade. Agora pensa, dá aquela coisa como se fosse a gasolina azul e entrou demais no motor. Está começando a funcionar os processos todos. Então calma, vamos com calma, devagar. Agora, morda na língua que você vai ver que a situação é diferente, vai fazer você pensar. A técnica que o americano usa é contar até 100. Na hora que dá impossibilidade, 1, 2, 3, 4, 5. Agora veja, 100 não é possível, né? Tem gente que gosta de contar até 10, mas 10 eu acho que não é pouco, a maioria. Precisa ser talvez uns 30, 40, por aí, né? Vai ser bonzinho, né? Vejo claramente as pessoas comprometidas com as pesquisas e a sustentabilidade da CCCI. Por outro lado, temos os gravitantes, que estão ainda com bastante interprisão. Eu acabo de falar com um, é gravitante esse. O primeiro aqui que nós estávamos falando é gravitante. Com bastante interprisão ou só chupando de canudinho. Temos que respeitar todas as condições, sim. Como ajudar mais os gravitantes e observadores comprometidos que nem consigo mesmo que se comprometem, não se comprometem? Olha, o melhor é o seguinte, preocupe-se com aqueles que estão querendo fazer alguma coisa. Aqueles que não querem nada, deixa para lá, que eles vão quebrar a cara, vão ter suas experiências, isso é muito importante. A vida não tem só a conscienciologia, tem muito mais coisa. E há muito processo de tentação, de sedução, de envolvimento. Deixa a pessoa ter para ela ter experiência, isso faz parte do serviço. Nada como o tempo para curar todo mundo. Tempo, vidas. Na tertúlia de sexta, uma consciencióloga disse que um certo número sempre chamava a atenção dela. Comigo é o número 26, que aparece desde 2002, consecutivamente em placa de carro, número de balcão de aeroporto, de ônibus, página de livro e revista, acontecimento importante, pelo menos 4 vezes por dia. Ainda não consegui descobrir nada mais substancial a nível de sincronicidade, multidimensional, além de ter nascido no dia 26/6. O senhor poderia falar algo sobre isso? Pois não sei nada sobre numerologia. Olha, você pode começar a estudar numerologia racional e estudar o processo da sincronicidade aí dentro. Agora, isso se faz através de anotações. Primeira coisa é o seguinte, você não pode estar forçando a barra. De chegar no aeroporto, você está procurando os números, tudo para ver o 26. Essa não pega. Isso aí é espúrio. Não é isso. O número ele tem que vir espontaneamente para você. Uma pessoa pergunta a coisa, você não tem a resposta, quando você está olhando para uma coisa, não tem nada que ver, quando você vê, está lá a resposta, é aquele número. Então é espontâneo. Isso é uma coisa. O número espontâneo é outra coisa. Se você for pesquisar números, você vai achar qualquer número todo dia uma opção de lugar. Ainda mais no aeroporto, olha, é o que tem mais.
De modo, presta atenção, observe através das anotações. Coloque no seu laptop, mas anota só as coisas racionais, sérias. E no fim de um ano, você faz um levantamento daquilo e vê o que você está repetindo. O que é, assim, permanente. Aí você vai começar a tirar conclusões. O que recomendaria a quem tem dificuldade de entender as variáveis e mínimas variáveis dos verbetes? No meu caso, sinto que a dificuldade não está relacionada apenas ao fato da novidade das ideias. Confundo a miúde os pontos ou nuances semelhantes como os do mater pensene e do alto pensene prioritário. Sim, então a primeira coisa é que você está sendo impulsivo na avaliação dos textos. A primeira coisa seria bom você ler o verbete. Outra coisa seria, se você aparecer por aqui, fazer o curso da verbetografia, que a turma está fazendo aí. Outra coisa é você arranjar o DVD da enciclopédia e começar a analisar cada coisa, riscando aquilo que você puder. O ideal era ter mais a coisa escrita. Então você escreve e marca, anota aquilo que chamou atenção no verbete, que você não entendeu ou qualquer coisa. Com isso, você vai ampliar a sua, vamos dizer, abordagem direta. E isso vai melhorar. Borboletas colorem o Parque do Iguaçu. Isso aqui saiu no Bom Dia Brasil e é do Roberto Greve. O Roberto Greve não faz greve, ele trabalha. Então é esse cara ali. Ele é psicólogo, mas ele é naturalista. É tanto que ele estava aí estudando as coisas com a turma toda e vendo de perto. Inclusive, está muito interessado nas minhas borboletas aí da porta de entrada. Mas esses dias ela não apareceu. Só vi uma, anteontem, apareceu. Quase à noitinha apareceu uma, entende? Agora, ele está estudando as borboletas e vai ver o que é que faz para fazer um borboletário aqui. E eu sou fanático com as borboletas. Elas são minhas amigas de muito tempo. Vale a pena ver aí o que saiu sobre ele, com todos os detalhes. Interessante. Agora, gente, uma boa notícia para vocês. Proposta contra a ficha suja ganha fôlego. Na esteira da crise do Distrito Federal, isso é de hoje, viu? 3 horas da manhã. A Câmara agora vê chance de aprovar a proposta que veta a candidatura de quem responde a processo judicial. Agora, a prisão preventiva do governador afastado, o José Roberto Arruda, sem partido, isso viabilizou a votação do projeto de lei de iniciativa popular. É fruto de uma rara articulação social que reuniu 1,5 milhão de assinaturas. Vocês sabiam disso? Para ver se liquida com esses caras tudo que tem BO enorme, quer dizer, tudo marginais, que estão lá no Congresso, no Senado, tudo quanto é lado. Apelidado de ficha limpa, o projeto está sob análise de um grupo de trabalho na Câmara. Gente, pensem positivo e mandem energia para esse povo. Isso aí precisa de ser aprovado. É o jeito de melhorar a impunidade e a corrupção nesse país. O Brasil merece coisa melhor, não pode ficar assim, não. Agora, ó, lembrando aquilo que eu falo aqui de vez em quando para quem escreve, hoje eu queria mostrar para vocês o que é tradução, o que é versão, o que é translação. Tradução é quando a gente pega um texto de um idioma e passa para outro texto com outro idioma. A versão é aquilo que você dá, uma versão, aquilo que você interpretou de alguma coisa que você viu. Então, as versões têm milhões delas. Agora, a translação é a hora que você pega uma coisa daqui e passa para o outro lado. No caso de coisa grafada, gráfica, escrita, o problema é você pegar alguma coisa e faz a tradução no mesmo idioma. Isso seria uma translação. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, clássico. Mas quem fez a segunda parte sou eu, mas o primeiro é clássico. Na linguagem popular, dicionário, como é que chama? Na minha linguagem culta, ou que eu quero mostrar que é culta, uma linguagem mais avançadinha, é chamada linguagem erudita, linguagem científica, tem vários tipos. Seria léxico.
genitor dos asnos. O que vocês acham? Vamos entender. Não é progenitor, não. Genitor. Que progenitor pode ser tido, alguns acham que talvez seja o avô, né? Agora veja, dicionário, pai dos burros, léxico, genitor dos asnos. Eu traduzi tudo. No entanto, isso não é tradução, isso é uma translação. Vocês estão entendendo? Não. Isso é importante dentro dos textos que vocês estão fazendo. Vou repetir tudo para vocês não esquecerem isso nunca mais. Linguagem popular, dicionário, pai dos burros. Linguagem culta, léxico, genitor dos asnos. Eu podia pôr muares, mas o melhor é asno. Eu acho que é mais adequado aí no caso. De modo que vocês hoje já estão sabendo o que é um processo de translação. Agora, gente, eu queria que vocês batessem palma para uma pessoa que eu devo muito na minha vida, e ela é 12 anos mais velha do que eu. Então, ela está completando 90 anos por aí. É a minha irmã que está ali, aquela que está na ponta, ela é a minha irmã. Tá certo? Isso não é todo dia. Agora, por incrível que pareça, nessa minha vida, ela me conhece desde pequeno, eu não conheço a ela desde pequena, porque quem conhece a ela desde pequena é o Zé Filho. Esse conhece. Então, veja, há uma diferença entre eu e o Zé com respeito à minha irmã. Entendeu? Agora, veja, nós nunca tivemos uma desavença. Entende? Agora, eu penso que é por causa da inteligência dela, que se fosse por causa da minha burrice, talvez já tivesse tido alguma coisa. Mas devido à inteligência dela, eu nunca tive nada. Você entendeu? Ela é mais viva, raciocina rápido, etc. Tal. De modo que eu quero apresentar para vocês, é mais uma cobaia que vocês têm para estudar. Entende? Ela sabe disso. De modo que está aí. O problema é esse. Ali nós temos ali a avó, a filha e o filho. Está faltando só a neta. A neta não veio, né? Aqui é a bisneta, no caso. Mas já não veio, né? Mas, gente, então vamos voltar ao autopensene prioritário. Pode falar. Na página 35, no item codigologia, sim. O primeiro ali, a omni-reeducação. Omni-reeducação sendo relevante item do Código Pessoal de Cosmoética. Quer dizer, você vai fazer o seu Código Pessoal de Cosmoética. A primeira coisa é ver a reeducação. Agora, uma reeducação abrangente, né? Cosmovisiológica, ela é panorâmica. Isso é muito importante. Então, veja, tudo que você vai fazer dentro do Código Pessoal de Cosmoética, você vai se reeducar. Entende? Então, por exemplo, essa pessoa que é impulsiva, no Código Pessoal de Cosmoética dela, a primeira coisa que ela tem que pôr é o seguinte: não, eu tenho que ser mais comedido, tenho que ter um comedimento. Então, se ela morder na língua, já vai ser um bom item para o Código Pessoal de Cosmoética. Então, põe lá, item 1, morder a língua quando eu estiver com alguma impulsividade. Outra coisa, tem gente que é assim até sozinho, vocês sabem, né? Aparentemente sozinho, porque tem assediador junto. Então não tem ninguém junto, mas tem um assediador, esse é físico. A pessoa às vezes é impulsiva. Então, por exemplo, ele aí serve de cobaia para esse processo do código. Você entendeu isso? Eu queria entender se, então, para eu reciclar a pensenidade, tem que fazer essa reciclagem em todas as áreas da vida, é isso? Essa Não, isso aí é para começar, agora você vai implantando o resto. Você vai ver, ninguém aqui, tem todas as áreas de manifestação totalmente sadias, rígidas, equilibradas, ideais. Sempre nós temos alguma coisa para consertar. No nosso modo, nas nossas reações, nos nossos hábitos. Você está entendendo? Aquilo que é do todo dia. Então, esse código, quando é aplicado, passando assim, penteando com pente fino, você sempre vai achar coisa para ser feita. Agora, vale a pena pensar por aí. Então, olha, pensenização, aquilo que você pensa nisso.
Depois, aquilo que você fala. Depois, aquilo que você escreve. Depois, aquilo que você age. Qual a sua atitude, a postura, a atividade. No caso aí é etologia, o comportamento. No caso gráfico, é a sua grafopensenologia, quer dizer, o que você escreve. Agora, lembre-se, o código ele tem que ter a grafopensenologia generalizada, que tudo você escreve. Eu mexo assim, ó, isso é um grafopensene. Eu falo para você, outro grafopensene. Agora, então, não é só o problema, é a assinatura pensene que nós estamos falando. Aquilo que você acabou de fazer, eu bato a mão, isso aqui está fixado. Foi uma atitude, um gesto. Entende? Um ato, uma ação. Então, isso tudo nós temos que pensar para ver como o processo do código ele pode ser muito enriquecido. As pessoas pensam que chega ali e faz 10 mandamentos e acabou. Não é bem assim. Não é um breviário. O código é muito mais sério, mexe com você. Uma outra coisa, a maioria das pessoas ainda não tem gabarito para fazer o próprio código. Foi por isso que eu fiz o consensograma, para mim e para os outros. O consensograma já dá uma ideia para fazer o código. Agora, por exemplo, a CONS, a APEX, a própria consciencioterapia, a OIC, eles são especialistas em estabelecer dados para o código. Agora, a turma da Se Ajuda, por exemplo, a Cristina Lacato, fala com ela como é que ela faz os estatutos, os contratos, que ela vai te dar uma ideia também nas alíneas, entende? Que você deve introduzir no código. Isso é importante. Agora, tenha sempre em mente o que é que pode fazer para colocar lá que pode ajudar você. Aquilo que você ainda se perturba, aquilo que você ainda erra de vez em quando, é aí que tem que entrar, entende? O artigo, o item lá do código. Agora, código de cosmoética pessoal é uma coisa muito séria. Valdo, antes da pergunta, ontem saiu na Globo News uma briga entre neonazistas e comunistas em Dresden, na Alemanha, por causa do... Dresden? Foi Dresden, porque houve um bombardeio... Onde houve aquele bombardeio que acabaram com tudo, mataram um monte de gente. Que lá mataram 100 mil e os nazistas estão falando que foi o Holocausto. Mas foi mais. Só que eles mataram mais de 30 milhões, sei lá quanto. Mas o problema é o seguinte, em Dresden foi mais de 100 Mas mil. agora foi uma burrada dos aliados, que já estava a guerra já estava ganha e não sei por que bombardearam também. Foi. Então houve essa briga, uma repetição, porque no começo do nazismo era a briga entre nazistas e comunistas se repetindo agora. Isso aí, em parte, precisa estudar com muita calma. A primeira coisa que eu acho é o seguinte, foi mais de 100 mil pessoas. 100 mil. Segundo, existe um negócio que hoje eles falam, que naquela época eles não falavam. Chama-se fogo amigo. Isso aí também tem que ser levado em consideração para fazer uma análise política belicista desse assunto. Agora, foi uma coisa horrível, foi. É tanto que a cidade lá, até hoje, ela é baratrosférica. Uma vez me chamaram lá umas coisas que eu estava olhando, para chegar até lá, eu não quis ir lá. Fora do corpo, eu vi que o negócio lá não é bom. O ambiente não é nada bom, Israel. Agora, há muita, vamos dizer, explanação, explicação e dados disso. É muito livro que fala desse massacre. E os americanos, com a guerra ganha, também bombardearam lá. Eles soltaram bomba em Hiroshima. O maior erro deles não foi esse. Foi um erro feito de caso pensado. Que foi, eles já tinham estourado a bomba atômica no Japão e resolveram estourar a outra. Por quê? As bombas eram diferentes e eles queriam fazer experiência. Fizeram experiência. Mataram mais gente. Não precisava de julgar na segunda. Foi experiência. Não precisava de julgar nem na primeira. Mas agora, já que julgar na primeira, não precisava de julgar na segunda. Você entende? Isso aí é que foi o maior erro dos americanos na Segunda Guerra. E de caso pensado, isso tudo foi o Pentágono. Eles jogaram muitas bombas também em cidades japonesas e alemãs, já com a guerra ganha. Mas isso aí é porque, às vezes, é falta de comunicação. Que a hora que o fator
é desencadeado, é difícil de parar. Então, no fim, as comunicações não são boas, ainda mais naquela época. Isso aí também tem que dar um desconto, é preciso ver o que é. Você pensou? Acabou a guerra aqui nesse instante, acabou, todo. Você acha que ninguém mais vai dar tiro? Não, é muito difícil. Até a comunicação que acabou a guerra aqui, até chegar aqui, ali, como é que fica? Então, isso aí tem que dar desconto, isso aí é mal contado. Não é bem assim, não. Mas, de qualquer forma, foi um erro e os neonazistas estão aproveitando isso para dizer que foi. Não, eu sempre falo, mas não adianta, né? Não dá para comparar Dresden com o que os nazistas assassinaram e com o que o Stalin assassinou. Agora, a pergunta aqui é da patologia terceira linha, o ato de dar tom cosmoético à autoexpressão. Como é que é? Onde é que está isso aí? Na terceira linha da patologia... o ato de dar o tom cosmoético à autoexpressão. Você viu que está aqui em itálico, dar o tom cosmoético. Esse tom cosmoético, como é que é? Pois é, isso aí é a pessoa que pensa como é que é, né? O tom cosmoético. Você não pode falar uma coisa aí, uma diatribe, uma bobagem, uma loucura, pensando que você está acertando, às vezes você está errado. Agora, isso eu lembrei Deve dar o tom cosmoético, às vezes tem que adoçar o modo de abordagem, tem que expor as coisas com mais detalhe para não haver mal-entendido. É uma opção de coisa. A cosmoética envolve o processo do mal-entendido. Isso tem a ver também muito com aquilo que você falava, que não basta ter razão. Não. Também tem a ver, né, com isso. Não basta ter razão, não basta a pessoa entender a justiça. Isso não adianta nada, precisa ver qual a conduta que ela tem, o comportamento. Como é que ela age perante essa realidade? Isso é que é a coisa séria. Se, por exemplo, a pessoa pensa que ela está com a justiça e ela começa a querer fazer a justiça de tudo quanto é jeito, é tolice. Primeira coisa, justiça pelas próprias mãos é injustiça. É preciso estudar isso tudo. Então, é um problema de discernimento. A pessoa que pensa que sabe tudo, ela não sabe nada. Começa por aí. Então, a gente tem que ir com muita calma para ponderar tudo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente faz, que a gente expõe. Agora, é preciso fazer isso também desabridamente. Você não pode ficar com receio de falar as coisas. Eu, por exemplo, eu falo as coisas na hora que preciso. Você está vendo que eu abro o jogo aqui, uso tudo quanto é tipo de palavra. Eu não estou brincando com isso. Agora, há uma seriedade na minha intenção. E há uma intenção também cosmoética em tudo isso. Agora, eu também não sou obrigado a acertar tudo. Trabalhando todo dia aqui, com um monte de gente, com um monte de ideias. Você acha que eu posso acertar tudo? Isso é impossível. Serenão, talvez, vai sair uma boa dela. Eu não sou serenão. Na minha condição de pré-serenão, eu tenho direito de um percentual de erro. Eu não sei qual é o percentual, mas eu tenho. Quem se expõe... Então, há atenuantes nesse processo. Quem se expõe tem uma margem de erro. Tem, isso faz parte do serviço. Agora, a gente estuda, pondera. Quando eu era mais novo, eu não era tão desabrido, tão aberto, do jeito que eu sou, tão solto. Agora, hoje eu sou mais maduro, entendo das coisas. O que você já pensar, a maioria das coisas, tudo já passou. Tudo já passou, a corrente que já passou debaixo da ponte. Tudo eu já tive precedente, já vi exemplo. A gente já tem gancho sobre aquilo, gancho didático para expor. Então, a novidade é muito difícil. Novidade para nós agora é materializar um serenão na praça, descer um extraterrestre, né, na avenida, uma coisa assim, porque a maioria das outras coisas, se vocês pensarem entre essa dimensão e a outra, no variado do dia, quer dizer, o arroz com feijão de todo dia, eu já vi. Isso já aconteceu. É aquilo que eu falo. Quando vem uma ideia nova, que eu vi no livro, alguém falou, ou acusamos em alguma mídia, aquilo eu não sei nem de anotar, porque é tão novo, que me dá um choque, um impacto.
Mas hoje que nós estamos lá no concurso da PROEX, pensando nessa questão do erro, no curso intermissivo eles devem dar uma margem também para os erros da gente, sei lá. Não, eu sempre falei que amparador, geralmente, ele deixa de 1 a 3%, ele perdoa o erro. Se começa a vir com 5%, ele cai fora. Que aí ele não pode se acompliciar. Quer dizer, de 1 a 3%. Se a pessoa trabalha muito e ela erra 3%, o amparador ajuda, porque até ali ele não está se acompliciando, ele não é comparsa de uma máfia. De 5% em diante é o seu povo. Aí já é mafioso, aí já não pode entrar nessa, ele cai fora. A margem tem que ser pequena. Pois é. Agora, a última pergunta é o primeiro paradoxo, da paradoxologia. Paradoxologia. Paradoxo da pergunta simples de análise complexíssima. É aquela pergunta que a pessoa faz, mas deixa algumas palavras que são mais difíceis, você tem que explicar uma por uma. Aí o negócio fica mais complexo, demora mais. Perguntar não ofende. Perguntar também é mais fácil. Agora, a resposta pode ofender muito e a resposta pode ser muito mais difícil. Então, pergunta, de modo geral, é coisa fácil. Resposta é um pouquinho mais difícil. Pergunta é uma coisa simples. A resposta pode ser complexa e mais extensa, dependendo do que é. Agora, então, você chega com uma pergunta braba e vai ter que expor aquilo. Uma palavra, às vezes, só, já embanando no meio de campo aí, já cria problema. A pessoa tem que explicar mais, é isso que eu quero dizer. A pergunta também é sintética, a resposta analítica, seria mais ou menos. Né? Pois é. De modo geral, é isso mesmo. Eu acho que está funcionando. É sobre uma afirmação que você fez numa tertúlia em 2007. Eu não lembro o verbete, mas eu tenho a frase anotada. 2007, hein? Resista essa da mão. 2007, mas é que ela desencadeou um trabalho de pesquisa para mim. Certo. Você perguntou para nós qual é a pensenidade prioritária da consciência. A maioria falou de esperticidade, milhões de coisas. Você falou, não, é a criatividade cosmoética evolutiva. Então, você pode unir... Estou de acordo. Você pode unir plenamente. Mas agora, fala com o que está sendo exposto hoje, com essa pensenidade que você trouxe hoje, a autopensenidade. Por que não tem nada sobre criatividade nessa conexão? Olha aqui, se eu for colocar processo de criatividade, você tem que falar nisso em todo verbete que eu faço. Faz uma semana alguém reclamou que no verbete não falava de criatividade. Vocês lembram disso? Lembram disso? Agora, veja, isso faz parte do serviço. Agora, o que se passa? Criatividade é um problema da pessoa antes de mais nada. Às vezes, essa pessoa se junta com outro, cria um grupo de criatividade mais forte. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é do autopensene prioritário. Esse autopensene prioritário, como nós estamos chamando aqui, é aquele do momento evolutivo da pessoa. Você não pode falar que seja uma criatividade. Por quê? Ele, às vezes, ele já sabe muito bem o que deve fazer teoricamente, mas na prática ele não vivencia nada daquilo. O autopensene dele seria vivenciar aquela teoria que ele já está por aqui, de sabedoria, de conhecimento, de tudo isso. Você entendeu a diferença? Então, a criatividade aí, esquece ela. É aquilo que eu falo, olha, você já sabe muita coisa, não fica reclamando, não. O negócio agora é vivenciar isso. Saber, nós já sabemos demais, eu vivo falando isso aqui. Então, se nós formos falar em criatividade, é chover no molhado. Mas não são sinônimos, Waldo? O autopensene prioritário e a pensenidade prioritária? Não, até um certo ponto, mas veja, mas a coisa mais séria que eu quero é o autopensene prioritário. Pensa isso do momento. O momento evolutivo. Esse é o prioritário, que a prioridade você tem que ver o momento que a pessoa está. Agora, se esse momento ele vai se prolongar, se ele deve ser assim no resto da vida da pessoa, isso é um problema dela. Ela que tem que ver. Mas se a pessoa Agora, a criatividade mais séria também nisso aí, Malu, é aplicada pela pessoa a si mesma. Então, vou pensar, o negócio
muda de figura. Agora vamos ver a definição que eu dei, olha aqui. O autopensene prioritário é o pensamento com a intencionalidade, impostos como prioridade executiva pela vontade determinante da consciência lúcida, como técnica evoluída em todas as ações diretas das realizações pessoais. Então, veja, em todas, quer dizer, em todo momento evolutivo. Em todo momento evolutivo não deve haver uma criatividade cosmoética evolutiva? Não, às vezes não é a criatividade, não. É fazer aquilo que a pessoa já sabe. Que isso é mais criativo do que qualquer outra coisa. Agora, você vai criar uma coisa. Você já sabe o número 1 e o número 2. Agora você cria um 3. Não vai criar novidade nenhuma. Porque o 2 você ainda não cumpre, você não vive, você não vivencia, você não exemplifica. O que adianta? Então, a criatividade, gente, nem sempre é o ideal. O povo esquece isso. Eles ficam aí, ó, louvando, batendo palma para a criatividade. Eu mesmo falo, a ideia original é a base de tudo na evolução. Mas veja, calma. A hora que eu estou falando autopensene prioritário, isso é outra coisa. Isso é aquilo que a pessoa tem que definir. É o que você estava perguntando. É o autopensene prioritário que vai enriquecer a estrutura do seu código pessoal de cosmoética. Valdo. E também do código grupal de cosmoética da equipe. Valdo, agora, a criatividade, então, evolutiva e cosmoética que você coloca é no sentido de uma extrapolação de algo que a pessoa ainda não viveu, mas ela já está Não, aí nós estamos falando de uma maneira geral, cosmofisiológica, dando uma generalização para o povo. Essa aqui não. Aqui nós estamos impingindo o negócio para pegar, para espicaçar a pessoa naquilo que ela precisa, que é o autopensene prioritário. Qual é o seu? Nesse momento, qual é o seu? Outra coisa, na semana que vem, se eu perguntar, o autopensene vai ser outro. É o momento evolutivo. Agora, aqui você entendeu, né, a diferença? Entendi a diferença. Agora, nessa página 35, na tecnologia, você começa assim, pela tecnologia. A técnica conscienciométrica de identificação da autopensenidade padrão. Começa por aí. Você pode aprofundar Quando isso? a pessoa começa a examinar, eu penso mais sobre o quê? Por exemplo, no meu caso, vocês acham que eu penso mais sobre o quê? Consciência. Minha vida inteira, desde os 14 anos, eu pensei em consciência. É o assunto, é aquele leitmotiv. Você está entendendo? É a lead, outro nome também que eles usam. É a razão de ser. É o escopo. É o cerne. É o processo da essência. Então, é o conteúdo dos meus interesses. Então, se uma pessoa perceber que na autopensenidade prioritária dela tem uma prevalência, ela vai estudar essa prevalência de interesse, de intenção. Aí ela acha esse Agora, pensamento. veja o que é que eu falei aí antes. Conteúdo dos meus interesses. Acabou a forma. Por sinal, eu estou estudando um negócio baseado nisso. É só um rascunho que eu estava fazendo aqui, sobre a pseudo-objetividade. Vocês têm uma ideia do que é pseudo-objetividade? Até um certo ponto, mas não precisa explicar isso. Né? Agora eu estou pondo mais ou menos, ainda vou estudar ainda. A pseudo-objetividade é a forma, imagem óbvias, aparência, representação ou falsa objetividade das realidades materiais ou intrafísicas no estado da vigília física ordinária, em contraposição ao conteúdo, essência, efeito fundamental ou, a rigor, a imagem subjacente, intrínseca ou íncita das mesmas realidades, mas do ponto de vista extrafísico. Então, por exemplo, esse negócio de falar em objetividade aqui é uma tapeação. Toda objetividade física, se você for olhar dentro da multidimensionalidade, ela é uma pseudo-objetividade. Por isso que eu falo que uma pessoa que esteja com o psicossoma noutra dimensão, que é do psicossoma, lá as coisas são mais objetivas do que a concretude da matéria e dos objetos físicos daqui. E isso bate com o que você falou antes. Você disse, a pessoa pode ter uma pensenidade
criatividade cosmoética evolutiva, mas ela não ter vivenciado. Essa Entendi. pseudo-objetividade é a mesma coisa. É a ela mesma não coisa. vivenciou. Então, Ela por exemplo, fala aquilo que eu correto, falo, mas não vive. adianta vir com ciência convencional perante a realidade incitar a rigor da nossa realidade consciencial. Quer dizer, problema nosso consciencial. Por isso que eu falo, a ciência tem que dar um jeito nisso. Já passou muito tempo, estou perdendo muito tempo. O teoricão está dentro dessa abordagem. Pois é, né, o Valdo? teoricão é o O pior deles. cientista. Professor. Agora, Genial. o cientista convencional é justamente o protótipo da autotapiação. Nós não podemos falar que todos eles são autocorruptos, ou não têm autocrítica, ou que são, por exemplo, assim, vamos dizer, autoassediados. Mas, se você for analisar do ponto de vista multidimensional, todos são autoassediados. Vocês estão entendendo isso? Todos, sem exceção. Por exemplo, essa objetividade das coisas só materiais já dá Aqui, o isso. problema é sempre aquele meu argumento básico, que eu falo nisso faz mais de meio século. Se o cientista não olha nada a respeito da própria pessoa dele, já começou com algum autoassédio. Ele faz isso por quê? Porque ele é ignorante? Porque ele está tirando o corpo fora? Porque ele não quer se enfrentar? Porque na casa dele não tem espelho? Ele não se vê no espelho? Então, por exemplo, ele estuda tudo e chega no espelho, o que ele vê? É o que ele estudou? Ele não vê que ele existe? Quer dizer, é uma espécie assim de inexistência que a pessoa faz. Agora, você há de ver eu falar isso no INPE, com um monte de cientistas. Outra coisa, a maioria fica calada, né? Ninguém entra. A hora que você começa a falar isso, aí eles falam assim, não, isso aí extrapola o nosso campo de experiência. Eu não fiz experiência a meu respeito, eu não sei nada. E outra coisa, a ciência convencional não permite isso, porque toda abordagem tem que ser feita de uma maneira à distância, sobrepairando o processo, ela não pode ser participativa, é não participativa. E isso é uma bobagem, porque só de pensar num assunto, você já interfere com as suas energias, a sua pensanidade no assunto. Então, veja, primeira coisa, há uma ignorância. Agora, depois, há um processo de acomodação. Muitos admitem, foi isso que falaram para mim. Valdo, eu estou de pleno acordo com você, tudo isso, mas eu não posso mudar, você sabe. Autobiografia, minha família, meu filho, tem a minha nora, tem a minha tia, tem o outro, todo mundo está no caminho, tem a universidade, tem a academia. Como é que faz? Tem meu livro que eu já escrevi, às vezes o livro já tinha se comprometido com a opção de coisa, teria que desdobrar, igual o Paulo Coelho lá com aqueles arquivos do inferno, ou o nosso amigo lá da Bahia que escreveu o negócio, o Paraíso Vermelho, sobre o Stalin, né? O Jorge Amado, e por aí vai. Quer dizer, essas pessoas ficam com dificuldade. Agora, bobagem, eles deviam mudar agora. Para que deixar para outra vida? Agora, Valdo, Devia mudar agora. E a partir do paradigma Mas, gente, consciencial... tudo que eu escrevi aqui é besteira. Entende? Vamos mudar alguma coisa nisso, não dê valor. Eu, por exemplo, você não precisa de renegar, mas você mostra. Eu, por exemplo, recebi 26 livros psicografados. Eu não renego nada. Aquilo é importante, tem uma opção de coisa que a gente pode estudar ali. Mas, por exemplo, eu não dou valor para aquilo. Aquilo não é o meu essencial. Pelo menos isso eles deviam de falar. Mas, fica esperando o quê? Agora, o pior, eu já vi gente que era assim, falei e não adiantou nada. Depois, passaram os tempos, a gente conversou, ele deu valor para o negócio aqui, mas não fez nada. Ele dessalmou e veio reclamar de mim. Veio reclamar, você está reclamando o quê? Eu falei o que eu podia. Por isso que a gente tem que ser sincero, tem que ser cru às vezes, tem que ser, vamos dizer, não só sincero, mas franco, nu e cru. Tem que mostrar certas coisas, porque senão amanhã eles vêm cobrar você fora do corpo. Valdo, e a partir dessa linha cirúrgica assim, que o paradigma consciencial traça, praticamente a ciência toda materialista que tem, ela é pseudo-objetiva, não é? Tudo isso, infelizmente é. Agora você veja, é uma pena, né? Quanto tempo esse povo vai tapar o sol com a peneira? Que é isso que eles fazem, eles estão assim. Você está entendendo como é que é? Agora, tapando o sol com a peneira.
Está entrando a claridade dos buracos da peneira. Não adianta nada. E essa Agora, negação esse também povo não dá. Eu trabalhei lá dentro da universidade 18 anos. No fim, eu já não aguentava mais o ambiente, devido à hipocrisia intelectual do processo. A maior hipocrisia que tem é essa intelectual. É a que está pé. E outra coisa, isso tudo piorou demais. Eu vejo agora essa guerra de nervo que é feita para o cara se transformar em mestre, doutor e etc. Tal. Uma vergonha isso tudo. Então, não dá. Então, veja, vocês querem estudar assediador? Entra na universidade. Gente, aonde é que tem mais assediador hoje? Do ponto de vista oficial, técnico, de uma maneira, vamos dizer, legalizada, institucionalizada. Aonde? Na universidade. É lógico, depois de Brasília, né? Brasília tem mais assédio. Lá o Senado, a Câmara tem mais assédio do que a universidade, isso não é dúvida. Mas a universidade deve estar nos primeiros pontos também. Valdo, e como fica a situação, por exemplo, do cientista aparentemente sincero, que ele está defendendo isso muito bem, mas ele está sendo autocorrupto da mesma forma, porque ele está negando... Às vezes, mas às vezes também ele o nome é inocente útil, é o boboca. Esse é o pior, né? Boboca. Agora, a maioria não é, viu? Porque eles raciocinam muito, sabem muito bem e não quer entrar nisso. O problema todo é esse. Teve um cara, uma vez, em São Paulo, que eu forcei a barra com ele, assim, levei ele no canto e comecei a falar umas verdades para ele. Ele virou para mim e disse, Valdo, eu não posso fazer isso. Sabe por quê? Eu não quero que a minha mulher venha em cima de mim. Eu disse, mas por quê? Eu não estou entendendo. Porque eu sempre combati tanto as coisas parapsíquicas da minha mulher, se eu ceder isso hoje, ela vai acabar comigo. Eu vou perder todo... Vem cá. Aí eu viro para ele e falei assim, vem cá, é a sua testosterona que vai para o espaço? O que acontece com isso? Você não sabe reconhecer seus erros? Essa pessoa, um homem, ele nunca mais apareceu na minha frente. Agora, por que ele não apareceu? Não foi por causa do que eu falei para ele, não. Foi o medo de eu falar isso para a mulher dele. Eu falei para ele, ó, não vou falar para sua esposa. Calma, que eu não vou dizer uma coisa dessa. Agora, veja, ele não reconheceu. Eu nem sei se ele está vivo até hoje. Mas o problema é o seguinte, ele não reconheceu nada disso. Só por causa da mulher. Ele não queria dar o gosto à mulher que ela ganhou. Na parada. Durante 40 anos eles brigaram. Não é incrível um negócio desse? Então você veja, o negócio da teimosia, o stubborn, a coisa é muito mais séria. Agora, Valdo, esses três tipos de corrupção, por exemplo, a religiosa, o religioso que sabe disso tudo e continua vendendo aquele peixe, a corrupção política que todo mundo vê, não tem como esconder, e a corrupção científica é muito pouco abordada, né, nesse sentido. Agora, uma coisa séria, eu sempre achava estranho, era isso. Quando tem lá a procissão, lá da sexta-feira da Paixão, que é daqui uns dias, né? Então tem um encontro, a procissão do encontro. Agora, você via o cara carregando aquela santa de barro, no ombro, ele todo engravatado, todo arrumado. E era um professor da escola, carregando aquilo. Eu via isso em Uberaba e ficava escandalizado. Aquela pessoa, assim, ó, caía para mim 50 furos para baixo, só de ver aquilo. Ela carregando uma dor no ombro, aquele homem, você está entendendo? Sendo que um professor da escola, aquele negócio todo sério. E outra coisa, a matéria que ele estudava, seríssima, entende? Os problemas avançados que ele dava aula o ano inteiro. E ele carregando aquela santa de barro, uma santa desse tamanho, toda colorida, cheia de flores em torno, e ele no andor, um dos 4 caras carregando aquilo. Agora, Valdo, tem uma curiosidade. Isso eu não dava, agora me dava uma vontade danada de tirar a fotografia da pessoa, depois ampliar aquilo e colocar no quadro da aula, antes de chegar.
Mas eu nunca fiz isso. Agora que me deu vontade. Do mesmo jeito que as celebridades no Brasil compram um lugar na escola de samba, lá na Espanha compram naquela procissão encapuçada. As celebridades, as grandes personalidades, eles compram aquele capuz preto para sair com a tocha de noite nas procissões. As pessoas mais expressivas da sociedade saem naquele Agora, o contexto. problema de carregar a santa de barro é quebrado. Até com a santa de barro. Barro. É um negócio. Agora, a gente aqui pergunta, poderia ampliar a respeito do princípio pessoal do aproveitamento máximo do tempo evolutivo, principiologia? Como podemos aproveitar esse tempo sem desperdício, sem deixar a vida passar em vão, em brancas nuvens? Olha, eu tenho feito a publicação de uma série de verbetes sobre técnicas da pessoa aproveitar o tempo, as oportunidades, as companhias nessa dimensão intrafísica. O melhor talvez seja o turno mental somático, não é isso? Esse aí é um bom, né? Olha esse verbete chamado turno mental somático. Uma outra coisa, quando eu escrevi aquilo lá, eu não tenho a pretensão de você fazer o que está lá, não. Para chegar naquele nível, eu tenho mais de 60 anos de praia. Eu trabalhei para chegar lá. Agora, você precisa ver a sua idade, como é que você é, e se adaptar àquilo. Mas ninguém vai pegar aquilo e fazer isso na próxima semana. Tem que trabalhar para ver como adaptar a sua própria vida. Gostaria de comentários sobre a relação interpretações científicas e interpretações artísticas. Dentro da cultura científica, as interpretações de segunda mão são mais que uma consciência inovadora pode alcançar, e respeitando-se o princípio de não interferência, estupro evolutivo, podemos afirmar que nessas manifestações ocorrem percentuais anímicos superiores a 99,9% e mediúnico inferior a 1%. Consequentemente, podemos afirmar que dentro da cultura artística as interpretações de terceira mão são mais que uma consciência criativa pode alcançar, e nessas manifestações ocorrem percentuais anímicos a 99,9% e mediúnicos superiores a 0,1%. Olha, isso varia ao infinito e depende de cada caso. Agora, é interessante fazer as avaliações, os estudos. Agora, uma interpretação científica, como nós falamos, é aquela que é racional, que ela é prática, ela é objetiva, ela é aplicável à vida humana diretamente. E as interpretações artísticas são as interpretações emocionais, de deformação da realidade do mundo, de acordo com a imaginação da pessoa. Por exemplo, a maioria da arte, por exemplo, pictográfica ou de pintura, chamada moderna, há uma deformação da realidade humana, não é isso? Da realidade física. Isso é um processo de imaginação. A imaginação era capaz de tudo ser bobagem, não cria nada. Agora, o problema é a interpretação nua e crua da realidade fria das coisas. Isso é que eu acho mais importante. Por isso que eu sou contra a paródia, a tapiação, a trucagem cinematográfica, que ajuda, mas não resolve. Tudo isso é bom que seja feito. Mas nós não podemos colocar isso na frente do resto. O que interessa é a realidade. O que interessa é o fato da hora, do momento evolutivo, como nós estávamos chamando aqui antes. De modo que, vamos ver, interpretações artísticas, para mim, chega um ponto que a consciência põe isso a zero, é zero à esquerda, não vale mais nada. O que interessa é a interpretação racional, lógica, de ponderação aplicável, prática, que ajude a evolução da pessoa. Há muito tempo ocorre um fato que no início não me preocupava, mas agora é tão frequente que me deixa confusa. Sempre que me encontro com outras pessoas, alguém sempre derruba alguma bebida próxima de mim e sempre vem em minha direção. Às vezes até em viagem isso ocorre. Está ligado à energia? É bom ou ruim? Olha, eles estão mostrando que é bom você evitar a bebida, né? Essas bebidas você não falou, seriam alcoólicas? Você sabe, ó, bebida, até essas que têm gás, por exemplo, tipo refrigerante, elas fazem mal. É preciso ter cuidado com isso. Água, mesmo assim, é preciso de ver. Eu uso uma aqui, ó, que é menos ácida. É que faz menos mal por aí. Tem umas ácidas que faz mais mal com o tempo.
pessoa não sente agora, daí uns anos já vai sentir. Então, a primeira coisa é o seguinte, que bebida é essa que você está tomando, que está tudo caindo na sua mão? Outra coisa, ao que me consta, e a gente vê em filmes e vê na vida real, uma porção de coisas, quando a pessoa vai beber alguma coisa e aquilo cai, é porque alguém está bêbado. Observa se alguém está bêbado, se é você, se é o resto. Eu não sei aqui, que você não está explicando o que é. Agora, por exemplo, a pessoa vai beber água e cai água em cima dela, isso até é bom, né? Limpa a roupa e tal. A água não suja. Agora, Coca-Cola já suja, bebida alcoólica já deixa o cheiro, é um problemão. Gostaria que me esclarecesse o motivo de algumas visões que andam me deixando assustada. As visões são de insetos que se movem perto de mim. Em 2004, descobri que estava com hipertiroidismo. Fiz tratamento à base de iodo radioativo. Hoje controlo o problema com o uso de Puran e Tapazol. Faço tratamento também com homeopatia. Tomo glóbulos para ansiedade. Olha aqui, o problema todo é o seguinte, insetos que se movem perto de você, que são visões, é preciso ver a primeira coisa, se não tem alguma coisa nos seus olhos, que às vezes pode ser um processo. Por exemplo, o bacilo da tuberculose, uma pessoa que usa lente de contato e que limpa a lente de contato colocando no olho, ela pode pegar o bacilo da tuberculose. Por causa das coisas que estão na mão, o povo que está perto dela, isso é muito comum. Agora, esse bacilo da tuberculose, ele aparece depois como uma mancha no olho. Aquilo corre, vem, passa. E outra coisa, isso tudo é dentro do escótoma, ou escotoma cintilante também, que às vezes dá. É preciso ver a diferença disso. Eu desejaria que você visse no Projeciologia, que tem um capítulo que chama hipnagogia. Estuda o que é hipnagogia, você vê como é que é o globo ocular, para ver se não tem isso. Até Allan Kardec, em 1857, falou sobre os espíritos globos, que é o negócio que aparecia assim, ó, quando a pessoa fecha o olho. Se você olhar uma luz muito forte, depois fechar, você vê o chamado espírito globo, que é a mancha que aparece cada reflexão. No gibi, o Superman aproveitou isso para dar uma volta no próprio corpo. Então, o cara está olhando para ele, dava uma volta assim, aquilo mantinha a imagem dele. Isso aí é o Superman do gibi, né? A invenção que eles arranjaram. Ele dava uma volta em si mesmo, você está entendendo? Uma reviravolta no corpo. De modo que isso tudo é necessário ver através da oftalmologia primeiro. Como é o processo da vista, para depois ver o que é o problema de inseto. Tem muita tolice nisso tudo, que a gente aumenta devido ao processo. E outra coisa, tomando remédio, essas coisas todas, isso às vezes afeta o processo da vista. Por isso que escurece, dá o problema da hemianopsia, que a pessoa olha assim, ela só está vendo a metade do olho, a outra ela não vê. Há os processos, por exemplo, de equivalência da epilepsia, que a pessoa também tem a hemianopsia ou hemianopsia, muito comum. Então, escurece, por exemplo, a pessoa fica no olho, só vê a metade até aqui, para tudo, entende? Agora, isso tudo está dentro do processo do escotoma cintilante. O escotoma cintilante é quando a pessoa, por exemplo, está com fome, não tem nada no estômago, e às vezes, isso é muito comum acontecer assim, tem muitos tipos, mas esse é um. Então, o que faz? Começa a aparecer uma nuvenzinha, por exemplo, se for nesse olho, do lado daqui. Daí a pouco aquilo vem como se fosse um raio. E aquilo vem. Daí a pouco aquilo manifesta quase que o olho todo. Depois aquilo, com o tempo, vai desaparecendo. Se aquilo demora muito, o melhor é ela comer casca de pão, que aí é absorvido pelos ácidos do estômago, ela melhora na hora com o escotoma cintilante dela. Casca de pão. Não é miolo de pão, não. A casca, um pão, por exemplo, comum, pão francês, pão italiano, esse que tem casca. Come alguns pedaços daquela casca do pão, que a pessoa acaba com coisa de minutos. Acaba tudo, na hora. Isso tudo também faz parte aqui do serviço, porque às vezes as pessoas não sabem o que é escotoma cintilante. Professor, sim. Aqui. Na página 35, poderia me ampliar o conceito de principiologia último, ou seja, o primeiro pensamento... O primeiro pensamento antes da aplicação do princípio da descrença.
O princípio da descrença a gente tem que aplicar através do uso da, vamos dizer, experiência pessoal. Você tem que fazer alguma experiência para mostrar o princípio da descrença. Alguém falou alguma coisa. Não, eu sou descrente disso aí, eu tenho que ver. Eu vou fazer a experiência para ver como é que é. Então, qual é o primeiro pensamento que vem à sua cabeça sobre isso? Qual o primeiro pensamento que você tem? Tem que ver qual a sua intenção que você pretende com isso, para a aplicação do princípio da descrença. Entende? Isso pode ser o autopensene prioritário. É o seu primeiro pensamento. Como é que é? Você vai fazer experiência para ver aquilo? Como é que é isso? Outra coisa, você não admite aquilo, tem alguma coisa. Você tem que chegar a uma conclusão para ver se aquilo está certo ou se está errado. Você também não pode chutar através de um apriorismo. Não, eu acho que isso aí não acho. Achismo não resolve isso. Então, o negócio é fazer a experiência e ver se vale a pena ou não. Você entendeu aí? Isso é o autopensene prioritário. Professor, quando acontece a mudança do autopensene prioritário egóico para o autopensene prioritário fraterno? Porque isso não é instantâneo. É a hora que a pessoa começa a ter mais racionalidade, razão, sensatez, quando ela é mais ponderada. Entende? O processo é de sensatez, sim, racionalidade, lógica, ponderação. É a pessoa que tem mais reflexão também, geralmente é que leva a isso. Sim. Eu verifico que na caminhada evolutiva tem um momento que faz um clique, né? Que faz uma chispa, uma mudança e que a pessoa efetivamente... Por exemplo, vocês tiveram uma sacudidela muito forte através do curso intermissivo. Certo. Então isso já está. Outros aí têm, a hora que encontra a sua duplista ou duplista, tem também uma sacudidela mais forte. Então, são os abalos, né, naturais da própria vida. Isso tudo pode levar a pessoa a pensar. De uma certa forma, estaria junto também com a força presencial da pessoa? Não. Estaria... Depende, né? O que é que tem, a manifestação da hora. A força presencial, ela funciona muito nas aparências do momento. Sim. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Tá certo? Certo. Professor? Na página 35, tecnologia. Aí na quarta linha, três técnicas. A técnica de ir priorizando a autoevolução, a técnica da autodecisão e a técnica da manutenção da autolucidez. Você poderia explicar, por favor, aí? A técnica de viver priorizando a autoevolução. Qual é a técnica que você tem que fazer isso? Tudo que você faz tem que canalizar para alguma coisa rentável do ponto de vista da sua evolução. A técnica da autodecisão. Você demora a decidir ou você é rápido para a decisão? E outra coisa, nós estamos falando de decisão ponderada, decisão racional, decisão lógica, uma decisão útil. Agora, a técnica de manutenção da autolucidez. Você mantém a lucidez? Como é que é? Qual o nível de sua lucidez? Ela varia muito? Qual é a técnica? Pois é, mas agora a técnica, a sua, qual que você usa? Tem muitas. Oh. Por exemplo, a minha técnica é o seguinte: tudo eu pondero, tudo eu penso. Eu não tenho pensamento definitivo e absoluto para nada. Tudo meu é novo. Você fala qualquer coisa, não, eu vou pensar aqui nesse momento o que é, porque esse momento é diferente do anterior. Eu aplico isso também, eu vou pensar. Sim. Pois é, vamos pensar nessa história. Agora, tudo é um processo técnico. E outra coisa, técnica que você usa as máquinas. Máquina é aquilo que eu vivo falando aqui. Você tem a máquina do corpo. Você tem a máquina do mental soma, da sua cabeça, do seu cérebro. Você tem a máquina do seu parapsiquismo, a sua sinalética, energética, parapsíquica. Você tem a máquina da sua moradia, que é a casa onde você mora, aquela residência progestiogênica que eu falo.
Por exemplo, vocês sabem que eu moro num tipo de residência progestogênica das mais evoluídas que tem, segundo a minha opinião. A minha casa, ela é envolvida por verde. Eu sou da ecologia. A natureza, ela abafa a minha residência. E outra coisa muito séria, eu não vivo sozinho. A vivência solitária é a chamada moradia unifamiliar. Ela não é ideal. A ideal, por exemplo, é a moradia de comunidade, a entende? Familiar. Então, por exemplo, eu vivo aqui no CAEC, que é um condomínio. Então, por exemplo, todos vocês que moram em casa isolada, só de vocês, ou que moram em apartamento só seu, vocês estão com a unifamiliar. Essa ainda não é o ideal. A ideal é a pessoa morar no condomínio. Por quê? A família se amplia, ela tem mais contato, ela pode fazer mais assistência, ela entra num holopensene que não é só dela. Então, por exemplo, o nosso holopensene do CAEC é dos mais fortes que tem. Só que em cima nós temos, ao todo, 5 casais, do lado de lá tem mais 3. Fora o povo que fica aqui e que tem uma flutuação, que hoje tem um total, por exemplo, no dia de hoje, 36 pessoas, não é isso? Então, você veja bem, 8 são 16, com 36 tem 52 pessoas que dormiram aqui essa noite. Isso é o nosso condomínio aqui. Agora, aí perto está cheio de condomínios, esses também eles vão ter influência com o tempo, cada vez mais aqui. Tem o discernimento. Então, você examina bem como é que o negócio muda de figura se nós formos começar a pensar nisso. Entendeu? A evolução tem outra conotação, outra abordagem. Waldo, uma outra dúvida em legislogia, na mesma página. A lei da autopensionização ininterrupta. A autopensionização ininterrupta, quer dizer, todo mundo aqui pensioniza sem parar. Isso é a lei. Você não pode fugir disso, é bom a gente lembrar disso. O que você está fazendo para ter o pensênio prioritário? Porque você está com a pensionização incessante, ininterrupta, o tempo todo. Mas e aquele momento que você não pensa nada? Não existe isso. Todo mundo pensa. Você pensa em nada. Pensei no nada, pensei no zero. Pensei, por exemplo. Não, você pensou no arlindário. Ele pensou em nada. Ele pensou em você. Pensou em nada. Você tem um pensamento assim, tabula rasa, não. Pois é, mas isso é devaneio. Você está querendo fugir da sua realidade, mas você está pensionizando. Não tem jeito. Aqui o cara na baratosfera, o cara está de coma, o cara está de choque. Todos eles estão pensionizando. Ninguém fica sem isso. Uma coisa, o cara está lá em coma, eles não sabem se ele morreu ou se já dessomou, se já desativou o corpo ou não, se tem morte cerebral ou não. E ele continua pensionizando. Para isso é que tem onirismo. Isso aí que você está falando é onirismo. Não, eu estou falando de uma coisa sadia. Ou seja, você está bem, está equilibrado, está bom? Não está... Mas você está pensando em alguma coisa. Não, eu estou bem, eu estou equilibrado. Você está pensando. Mas fala lá, faz favor. Eu estou lendo aqui, o primeiro pensamento antes da aplicação do princípio da descrença. Aí eu percebo que quando a gente aplica o princípio da descrença na aula, no aluno que já está antagônico, isso gera mais desconforto ainda, ele fica mais desconfortável. Isso é ótimo. É bom o professor gerar desconforto nos seus alunos. Isso faz parte da didática. Já pensou eu chegar aqui só falar aquilo que vocês estão esperando? Eu não, dou banana, falo o burral, do burril, de burroide, o início do princípio, do começo. Tem uma série de condições. Aí, esse primeiro pensamento seria do aluno ou do professor que também já está mais Não, aí tem que perguntar para ele. Pergunta aí. O professor é que deve comandar o ambiente da aula, né? Então, o negócio tem que partir dele. Esse aqui é o ideal. Agora, às vezes, tem um aluno que está perguntando alguma coisa bem adequada, inteligente, na hora certa, isso tudo. Às vezes, ele domina aquele pensamento inicial do professor. Aqui, por exemplo, nós não temos uma opção de pensamento até de 2007, não é isso? E olha, nós estamos em 2010, faz só 3 anos o pensamento dela lá
Ela não esqueceu o verbete. Está lá. Entende? Que é aquele negócio que eu falo aqui, ó, da reflexão. É a hora que a pessoa vai fazer uma declaração. Ela pensa. Pronto. Aí vai falar. Diga ao povo que eu fico. Não teve um negócio na história do Brasil? Pois é. Lá eu devia ter feito isso. Bom, agora pode falar. É isso. Quem é que está com? É você? Valdo, sobre a questão da autopensanidade e do autopensane prioritário do desperto, no caso. Eu tenho curiosidade, como é que você utilizou isso estrategicamente na tua caminhada? Ou seja, houve alguns momentos que você priorizou esse pensene da desperticidade, ou você priorizou a assistencialidade, outras coisas que... Chega num certo ponto que você só pensa nisso. Você fica ali. Só pensa nisso. Tudo seu é envolvido por aquilo. Agora, comecei com isso muito pequeno, era jovem ainda. Aí eu via o processo no ambiente que estava carregado. Eu começava a exteriorizar a energia, o ambiente melhorava. Eu falei assim, gente, mas eu preciso fazer isso sem parar. Isso é a melhor coisa que tem. Eu vou ajudar todo mundo, ninguém nem fica sabendo o que eu estou fazendo. Pensa. A partir disso, eu falei assim, gente, isso é o mais importante que tem. O que eu estou fazendo aqui? É besteira os estudos que eu estou fazendo. Não tem nenhum objetivo para isso. Por isso que a pessoa sai da escola, eu já meti o pau nisso, desancava com essa história. Chega o rapaz, ele não sabe viver, ele sai da escola, ninguém ensinou para ele como é que ele deve viver. Fica fazendo besteira, entra na droga, entende? Fica promíscuo, perde tempo, vai mexer só com videogame. Ninguém falou para ele, aqui, cuida da sua vida, o negócio é sério. Quer dizer, precisa de mandar esse jovem para a Sinvex, para ele ver que ele pode reformular a vida dele, uma coisa melhor. As escolas, oficialmente, as instituições de educandário, não ensinam nada disso. Agora, eu comecei muito cedo a ver essa diferença. Comecei a dar valor para isso. Você já pensou? A hora que eu comecei a pensar, eu falei, gente, meu negócio é não fazer nada, é só exteriorizar energia, vamos melhorar esse mundo. Isso é o ideal. Aí é que vem os processos todos, aí você começa a dar valor para a TENEPS. Veja bem, na TENEPS a gente não perde muito, são 50 minutos por dia. Mas como é difícil para a maioria das pessoas ter 50 minutos certinho todo dia que ela se dedique àquilo. A maioria não tem nenhuma organização para isso. Tem que melhorar muito para chegar lá. Uma boa parte das pessoas fala, não, eu não posso fazer a TENEPS porque eu não tenho cachimônia, como diz o carioca. Eu não tenho, não é isso? O carioca gosta de falar, cachimônia. Eu não tenho mentalidade, eu não tenho disposição, eu não tenho gabarito para fazer uma coisa 50 minutos todo dia. Horário certo. Como é que eu fico? Tem, inclusive, tem a moça que chegou para mim aí agora recentemente e falou assim, mas, Valdo, para a gente voltar para a TENEPS, eu tenho que voltar para a escola, né? Eu falei assim, não, a escola é só sua, não tem professor, não tem fiscal, não tem inspetor, a sua mãe não vai mandar você ir para a escola, não tem nada. Mas, Valdo, vai ter horário. Aí eu virei para ela assim, quer dizer que você não tem horário para nada? Eu falei assim, não, não tem. Então, esquece a TENEPS. Quando você arranjar algum horário, você lembra do manual da TENEPS. Aí eu perguntei para ela, você tem o manual da TENEPS? Se não tem, eu vou te dar. Eu falei, não, eu tenho em casa. Então está tudo bem. Quer dizer, a pessoa não quer fazer a TENEPS porque tem horário. Quer dizer, ela não quer ter compromisso, ela não quer nada. Então ela está vivendo a vida. Essa é que é a chamada vida airada. Vida airada, tá certo? Não é de Buenos Aires, não. É outra coisa, muito mais séria. É promíscua. Ô, Valdo, em relação à fase do tenepsista, em que ele ainda não desenvolveu o OFIEX, não está trabalhando com o OFIEX, e depois o OFIEXista, existe aqui uma diferença, e qual seria a principal diferença entre esses dois momentos na utilização do autopensene padrão, autopensene prioritário? Porque eu vejo o seguinte, que
me parece que culmina na saturação mental, né? Existe uma relação muito forte. Se você mantém aquele pensamento ali... Tudo é mental, presta né? atenção. Na vida, tudo é mental. No que diz respeito à consciência, em qualquer dimensão, tudo é consciencial. Agora, vamos com calma. O processo de você fazer a TENEPS é primário se você for pensar na OFIEX. A OFIEX, o tenepsista já está um pouco consciente. Você entendeu ou não? Ele já passou, pôs um pé para o lado de lá. Começa a mudar tudo. Ele já está muito mais compenetrado da responsabilidade da assistência. Agora, isso não é nada. Isso é o que diz respeito a ele. Mas o que interessa mais é o que diz respeito aos outros. Na OFIEX, a coisa muda de figura. Os processos de assistência são muito mais embaixo, mais sérios, mais dramáticos. Ele vai trabalhar com gente de muito mais porte, você está entendendo? Figura, dentro do processo histórico dele mesmo, da vida dele, dos milênios da vida dele, da holobiografia dele. Então o negócio, ele vai mexer nas arcas, no fundo, já não vai ficar na superfície das coisas. Isso muda tudo. E nesse processo, Valdo, como é que entra a questão da amizade multidimensional? Amizade você sempre tem. Agora, o ideal é a hora que você vê aquela pessoa que foi seu amigo e que chega tudo entrega as baratas. Né? Isso já acontece, quem pratica TENEPS já começa a ver isso. Uma coisa é verdade, isso é que você tem que anotar. Você não perde ninguém, ninguém perde ninguém. A inseparabilidade do grupo kármico é terrível. Ela só dá alguma diferença quando o cara erra demais ou a mulher erra demais e faz a transmigração para um país ou para um planeta evolutivamente inferior à Terra. Então é só aí. O mais você vai encontrar com esse povo todo, não adianta. Então, lembre-se disso. Sozinho você não vai ficar, ninguém evolui sozinho. E ninguém perde ninguém. Você tem sempre o povo junto com você. De modo que, abençoa todo mundo, reconcilia com todo mundo, fala umas verdades com todo mundo, mas em paz. Fala para ajudar. Mas mantenha o equilíbrio da fraternidade. Porque não adianta sair disso. E a amizade com o amparador, Valdo? Como é que ela cresce, né? É um crescendo, né? A amizade, a relação de amizade com o amparador. O amparador é igualzinho você. Só que ele é extrafísico. Pensa nisso. Mas ele é do mesmo nível que você. O nível é esse. Só que ele se manifesta por psicossoma direto. E você através do corpo humano. Isso dá uma alteração enorme. Obrigado. Como lidar com impulsividade no trabalho de assistência? Exemplo. Insistir em assistir uma pessoa que não quer ser assistida de maneira alguma. A primeira coisa é o seguinte: exterioriza energia positiva a favor da pessoa e deixa as coisas acontecer. Você vai acabar encontrando com a pessoa nas quebradas da evolução. Gostaria que o senhor comentasse o ato de dar o tom cosmoético à autoexpressão. Nós já falamos aqui. Seria mais algo relacionado à forma, ou seja, à abordagem, do que ao conteúdo da autoexpressão? Não. O tom cosmoético é ver o conteúdo daquilo que você está falando. É o tom cosmoético. Aí vem o processo da forma devido à comunicação. Mas o que interessa é o conteúdo cosmoético daquilo que você está falando. Então, por exemplo, você não vai exaltar uma coisa que é errada. Então, é a hora de dar o tom cosmoético à sua autoexpressão. A gente tem que exaltar aquilo que é mais ou menos honesto, que você vê que é honesto, que é cosmoético, que é positivo, que é evolutivo, que pode ajudar. Enfim, alguma coisa que seja tarística, e não uma coisa regressiva, ou negativa, ou mafiosa. Gostaria de um esclarecimento sobre a segunda sentença em fatologia na primeira página. O holopensene pessoal da autopensenidade com holomaturidade. O caso é o seguinte, vamos entender. O holopensene pessoal é egrégora, a atmosfera de vida, o clima que a pessoa
vive do ponto de vista energético e parapsíquico dela. Então, esse holopensene da autopensenidade é o recheio decorativo onde ela vive. Agora, ela deve perguntar para ela, isso tem maturidade ou não tem? Então, por exemplo, no seu holopensene, hoje é domingo de carnaval, você está pulando o dia inteiro? Ou no seu holopensene, você nem está sabendo que o carnaval está se realizando? Você está, vamos dizer, interessado em outros temas mais avançados e tudo mais igual nós aqui. A maioria que eu estou vendo aqui, ó, tem um holopensene mais avançado. Agora, eu estou vendo que apareceu uma pessoa nessa dimensão. Olha lá, o Renzo, aquele lá não é ele? É. Você acabou de chegar? Você veio para ver esse curso que está aí? Ah, é? É. Não, de vez em quando eu tenho que acusar a pessoa, porque eu não sei se é uma concierge, você precisa de ver. Isso, é o Renzo. É. Mas olha, o que seria exatamente o holopensene pessoal da autopensenidade? É aquela base que a pessoa tem aonde ela vive. Por exemplo, examina no seu caso como é o escritório que você trabalha, aonde você escreve, você faz suas anotações, aonde você liga o seu laptop, aonde você trabalha com ele, você senta em algum lugar, acende uma luz, olha o ar-condicionado nessa época do verão e tal. Esse local, esse holopensene, ele tem autopensenidade? Por exemplo, como é que é hoje? Vamos tirar partido disso que eu falei. Hoje é domingo de alto nível. Melhor do que isso, só depois da manhã, que é a terça-feira gorda. No carnaval, a terça-feira gorda é o maior. Mas agora, domingo, como é que é? Você está vendo o quê? Carnaval aonde? Está só lá batendo, está uma batida sem parar, dia e noite, como é que é isso? Isso aí é o holopensene da autopensenidade. O holopensene pessoal do carnavalesco é a batida de tambor, né? A maioria dos enfermeiros e outros profissionais que me ajudam a cuidar dessa pessoa que lhe falei, adoecem e abandonam o barco. Qual a orientação? Nos ajude. Porque estão deixando o seu trabalho, não estou entendendo isso aí. Isso aqui é o nosso amigo, eu sei, estou acompanhando o cara. Eles ajudam a cuidar dessa pessoa, adoecem e abandonam o barco. Qual a orientação? Olha, se ele melhorou, agora ele precisa de começar a melhorar os companheiros dele, que estavam no buraco. Tem que tirar essa turma que está indo na sarjeta. Dá um jeito de ajudar. Nós vamos ajudar daqui para lá. Agora, ó, qualquer hora fala com ele para dar um pulo aqui, que eu quero conversar com ele. Para ver se ele melhorou mesmo depois do diploma. Vamos ver como é que ele está. A gente dá uma geral nele. Aqui tem outro. Por que existe uma parapopulação tão grande de assediadores aqui na Terra? Então, eles saem da baratosfera quando querem? É possível que uma pessoa dessomar e ficar aqui o tempo todo sem ser encaminhada a lugar nenhum? Isso é que chama alma penada, isso é da antiguidade. Poderia explicar o que realmente ocorre? Sim, essas coisas todas tem. Nós vivemos ainda sob uma predominância em certas áreas da baratosfera. A baratosfera são os infernões. Isso existe, a Terra toda tem. Agora, eles resolveram fazer a reurbanização desses infernões. Isso é que nós chamamos de reurbanização extrafísica. Então, estão limpando esses ambientes. A turma aqui que trabalha na Conscienciologia trabalha no sentido de acabar com a baratosfera. O que trabalham mais diretamente com isso são os tenepsistas. Esses são lá dentro, mas todo mundo que está fazendo voluntário da Conscienciologia está ampliando essa ideia e a reurbanização está sendo feita. Agora, a reurbanização leva para a reciclagem intrafísica. Então, está havendo a ressexologia, a melhoria também humana das coisas, pouco a pouco. É o que nós estamos tentando fazer nesse bairro que nós vivemos aqui. Fazer o Conselho dos 500, a democracia pura, tudo isso é para melhorar e servir de contrapeso contra a baratosfera. Agora, a baratosfera estão limpando pouco a pouco. Aquilo, por exemplo, que está lá há milênios, estão começando a entrar com energia para melhorar o ambiente extrafísico. Que esse ambiente, às vezes,
ele é muito pesado, é difícil de ficar lá, não é fácil. Vocês têm que lembrar que existe uma paramatéria mais ou menos consistente nesses ambientes. A pessoa que está lá tem um nível, por exemplo, de densidade ou de substancialidade igual a pessoa que se manifesta pelo psicossoma, que é o corpo dos desejos. Então, essas coisas são palpáveis, ou parapalpáveis, no caso, são paraconcretas. O negócio é sério. Reprimir pensamentos negativos absolutamente não significa solução. Pelo contrário, pode contribuir para uma dificultação ainda mais complexa da situação. Então, qual a melhor maneira de lidar com eles? Os pensamentos negativos, a primeira coisa é colocar no papel tudo, os prós e os contras, e ver que é cuspir para cima. A hora que você vê que é cuspir para cima, você vai deixar de ter pensamento negativo. Por exemplo, dos piores pensamentos negativos que está na moda atualmente, é a chamada crise de depressão. A pessoa entrou em depressão e fica lá. Isso é a maior burrice. E outra coisa, quase sempre são pessoas muito inteligentes que fazem isso. Isso é bobagem, besteira. Isso é autoassédio, antes de mais nada. É a pessoa, então, que tem vontade de ficar numa posição que aquilo deu o contrário, ela reclama de tudo, então ela vai contra o cosmos. Isso está errado. E outra coisa, às vezes uma pessoa entra nisso, fica dentro de um quarto escuro 3 semanas e não sai. Isso é loucura. É loucura mesmo, é um tipo de demência, esse tipo. Chega num certo nível que a depressão pode levar até para suicídio. Então é um negócio para se estudar. E a depressão eu estou falando porque hoje é uma comorbidade ou uma enfermidade, uma moléstia, um transtorno que está sendo muito normal. Qualquer coisa, mocinha vê um troço lá, não gostou da outra, sai. Hoje eu estou muito deprimida. Isso é besteira. Inicialmente, no Tratado de Projeciologia, a subespecialidade para a neurologia foi proposta e definida. Posteriormente, em outros tratados, a proposição da subespecialidade para a cerebrologia passou a ser mais enfatizada. Gostaria de saber se há uma inter-relação prioritária entre as duas disciplinas, ou se a segunda viria a ser uma substituição da primeira. Não, aí você vê o processo semântico. O que interessa é o seguinte, a neurologia, a gente diz mais respeito à neurociência e aos processos neurológicos, ou seja, neurológico. Por exemplo, a terminação neurológica dos digitais, aqui, ó, dos meus dedos. Isso é a parte neurológica. Agora, na questão do cérebro, na paracerebrologia, é aquilo que você sai do corpo, descoincide e o seu paracérebro começa a se manifestar através do cérebro, do mental soma, sobre o mental soma, sobre o psicossoma. Então, é diferente do soma e é diferente da neurologia. Então, a rigor, para a neurologia é muito diferente para a cerebrologia. Para a cerebrologia diz respeito ao paracérebro, neurologia diz respeito aos nervos. Por exemplo, sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. O periférico é o simpático, o parasimpático, é esse que faz o seu coração bater e os seus pulmões funcionar. Isso aqui, ó, é o processo aí, esse fole que nós temos no corpo. Isso é devido também ao sistema nervoso autônomo. Então, vamos pensar nessa situação. O que mais importa nessas duas áreas para elevar a qualidade da autoconsciência terapia pessoal é entender as duas coisas. Se você fizer isso, é melhor, né? Você acha positivo estudar a hipótese de que o hipotiroidismo é causado pelo autopensene depressivo e que o hipertiroidismo é causado pelo autopensene ansioso? Não, a hipótese existe, mas eu não acho que seja isso. Tem gente, por exemplo, que falta iodo, ela dá alteração na tireoide. Uma pessoa que fica no interior do Brasil, eu tratei de muita gente que tinha processo de hipotiroidismo. Outra coisa, o bócio, que é um negócio, antigamente, hoje já não tem mais, que tem muito tratamento. Mas isso tudo é devido à falta, às vezes, de iodo. Então é necessário ver, né? Hoje tem até lugares que eles colocam iodo na água, aí teve uma época que era muito comum isso. Isso tudo é preciso de ver, que não é bem assim, não. Não é só o processo da pessoa pensar e mexer na tireoide, não. Às vezes o processo é físico. Pode ser até de ingestão de líquido. Tudo é preciso de ver. Quem é que está com o microfone agora? É você? Aqui, Valdo. No C. Ali no C atrás. Uma perguntinha.
Na página 35, na antepenúltima linha, em sindromologia, você fala de a prescrição prática para eliminação da síndrome da dispersão consciencial. Qual é essa prescrição prática? A coisa é a pessoa fazer anotação, arranjar um laptop, colocar um papel no bolso para ver como é que é a vida dela e colocar o megafoco o tempo todo nesse papel, no laptop, em tudo que ela tiver. E ela vê por que ela é dispersiva, ela chega a essa conclusão. Ela que tem que dar o diagnóstico. Então, eu sou dispersiva por causa disso. Então, ela coloca isso em casa, uma opção de cartaz, no pé da cama, na porta, no banheiro, em vários lugares, para ela lembrar daquilo. Com o passar do tempo, ela vai acertar o passo e vai ficar menos dispersiva. Outra coisa, para sair disso, a pessoa tem que fazer alguma coisa. Uma das técnicas que existe para isso é o seguinte: ela tem que arranjar uma coisa que seja pequena, que não seja de muita duração, para ela fazer do início até o fim. E acabar, ter acabativa com aquilo. Começar é muito fácil, manter é mais difícil e acabar, às vezes, é mais difícil ainda. Então, tem que acabar bem. Isso vai mostrar para a pessoa que ela é capaz de superar a dispersão. Entende? Ela não vai ficar tão vira-folha, Maria vai com as outras, vai ficar ao léu do vento, ela vai ficar mais firme. Então, o problema é se organizar, regularizar, ter método, organização. Está claro? Professor, sim. Página 34. O alinhamento pessoal ao fluxo reeducativo da reurbanização planetária da Terra. Última linha da parafatologia. Última linha, sim. Parafatologia. Da parafatologia. Como é que é o negócio aqui? O alinhamento pessoal ao fluxo reeducativo da reurbanização da Terra. O caso todo é o seguinte: o que você está fazendo para trabalhar com a reurbanização? Primeira coisa, você sabe o que é reurbex? Você já leu, por exemplo, o Homo sapiens reurbanizados? Sim. Esse é o primeiro ponto para a pessoa entender o que é. E depois ela vê o que ela se encaixa aí, como é que eu posso ajudar? Eu queria perguntar ao respeito se era próprio dos epicons, do Holopensene dos epicons. Pergunta para os epicons o que eles estão fazendo para ajudar a Reurbeck. O quê? Não escutei. Perguntar para os epicons o que vocês estão fazendo para ajudar a reurbanização extrafísica da Terra. Pergunta para eles. Eles vão ter as ideias do que eles estão fazendo. Um vai virar para você e falar assim: não, eu pratico a TENEPS todo dia, faz tantos anos. Eles estão ajudando. E sim, por isso. Só com essa resposta ele já respondeu tudo aí. Uma pergunta: autopensene prioritário seria a manifestação do Mater Pensene? Nem sempre, velho. Isso varia demais, né? O autopensene prioritário é daquele momento. O que a pessoa tem? A maioria das pessoas não usa o Mater Pensene toda hora. De modo que nem sempre é. Professor, quanto maior for nossa conexão, nossa ligação com a nossa consciência, ou seja, quanto mais nos permitimos a nossa consciência de agir, mais podemos assistir? É por aí? É por aí. Agora, o processo é agir e permitir. Agir quer dizer determinar as coisas, ter boa intenção, resolver, decidir. Agora, você tem que ter critério e manter esse critério. Porque não adianta nada a pessoa ser determinada se o critério dela não é bom. O cara é determinado como serial killer, já matou 12. Não adianta nada. Vamos entender bem a determinação que a pessoa tem. Se examinar a qualificação de tudo que a gente pensa, faz, entende ou intenciona, né? Está claro, mais ou menos? Sim, não, exatamente nessa nossa intenção de evoluir, de progredir e de ajudar também, né? Aí eu venho pensando, eu acho que quanto maior
a nossa interação com a nossa consciência, lhe permitindo também... Não, quanto mais autolucidez, vamos falar uma coisa que o povo vai entender mais. Isso. Quanto mais autolucidez uma pessoa tem, maior será a capacidade dela de acertar o tempo todo no processo interassistencial. Esse aqui é o caminho. É o que a gente tenta mostrar isso aqui o tempo todo. Li nessa semana um livro de Vicente Falcone, intitulado Verdadeiro Poder, espécie de balanço ao legado desse importante consultor brasileiro de empresas. Embora alguns defeitos, exemplo, falta de crítica do foco financeiro, há aspectos meritórios, tais como a importância da priorização, do processo de análise e síntese, a aplicação de modelos racionais e, sobretudo, a ênfase para o gerenciamento de rotinas como uma condição para coisas mais avançadas. Quer dizer, a empresa também pode ser laboratório científico de observação evolutiva? Poderia discorrer sobre isso? Não há dúvida que a empresa é uma coisa muito séria. Eu mesmo tive várias empresas. Uma delas eu entrei como infiltrado para fazer um trabalho que eu demorei vários anos. Mas, no fim, a coisa saiu. Deu muito trabalho, demorou mais, mas a gente conseguiu chegar lá. Agora, outra coisa, na empresa, a gente vê todos os defeitos e todos os trafores, os traços forças das pessoas. E ali a gente tem também uma capacidade enorme, principalmente dependendo da função que a pessoa tem na empresa. Por exemplo, o empregador, o empresário, uma pessoa que seja, por exemplo, assim, que tenha ações predominantes lá dentro do processo da empresa, isso é muito importante dentro do processo de poder na empresa para ajudar os outros. Agora, uma coisa muito séria também é o perdularismo. É a pessoa que usa a empresa para satisfazer as suas necessidades pessoais, contra o bem-estar, ou o percentual, ou o rateio que ela deve às outras pessoas que participam da empresa. De modo que o problema todo é o seguinte: uma empresa pode ser um laboratório científico de observação evolutiva muito séria. Agora, é por isso que nós temos as empresas conscienciológicas, que eles estão fazendo força para ser conscienciocêntricas. Há muito tempo, logo que nós criamos aqui, a gente falou nisso. Foi assim que eles fizeram aquela empresa aí, o Júlio fez a empresa, né, de informática dele. Foi baseado nisso, foi uma das primeiras que nós fizemos. Agora, nós temos várias empresas hoje. Só aqui em Foz, atualmente, eu não sei, havia 45, eu não sei quantas são atualmente, que existem só aqui em Foz, que são empresas conscienciológicas. Agora, veja, muitas delas já estão aplicando os princípios da cosmoética, os princípios da conscienciologia, aí depende do que é. Mas que uma empresa é necessário, é. O problema todo é uma empresa. Na empresa, a coisa mais séria é o problema do rendimento econômico. Não se pode fazer uma empresa sem rendimento econômico. Isso é a finalidade, a razão social que ela tem. Mas agora é necessário também ver qual a finalidade dela. Uma empresa, por exemplo, que produz tabagismo é uma coisa. Uma outra empresa que produz, por exemplo, água mineral pura é outro tipo de empresa. Então, isso tudo também nós temos que ver para ver o laboratório científico que a empresa, dentro do processo de evolução, que ela significa. Agora, eu acho que estudar o processo do empresariado, o problema da gestão, o problema do empreendedorismo é muito sério. Agora, isso tem que ser estudado dentro do direito administrativo e das coisas todas que tem dentro do processo, não esquecendo da cosmoética, que eu também considero muito sério. O senhor tem toda a razão aí, sobre o caso aí do Falcone. É interessante. Professor Valdo. Professor Valdo. Aqui, no ar. Eu estou, assim, você falou empresa, eu trabalho com recursos humanos e desenvolvimento de organizações, né? E eu concordo plenamente, a gente vê o melhor e o pior acontecendo dentro das organizações. Agora, assim, tem uma situação interessante. Eu estou realizando um trabalho já tem 3 anos, entre uma atividade e outra,
com 2 empresas do segmento de lubrificantes, petróleo. E aí eu fiquei pensando, o que eu estou fazendo dentro dessa organização? Todo o meu trabalho é voltado para realmente otimizar as relações, as pessoas, né, o exercício da transparência, da participação, da gestão mais democrática. Mas tem mais aí, porque eu estou lidando com uma coisa que é impacto no meio ambiente. E eu ainda não consegui